Irmãos, eu agradeço a Deus pela obra de salvação que o Senhor fez na minha vida, pela promessa do Espírito Santo, qual tem selado a minha alma, pelo ministério da música, pela esposa que Ele tem me dado e também pelos filhos. Vou contar para os irmãos aqui, irmãos, uma obra que o Senhor fez na minha vida há 12 anos atrás, no ano de 2006. Foi uma obra que foi um processo muito dolorido, irmão. E minha esposa passava por um momento muito difícil, mas o Senhor fez uma obra e nos alegrou muito e nos libertou do processo que nós estávamos passando. Irmãos, eu agradeço porque no começo do ano, irmão, de 2006, o Senhor recolheu meu papai para o seu reino de glória. Eu fiquei muito triste, pois amava meu pai, muito meu pai, amava ele demais, sempre fui apegado com ele. E passados 6 meses, irmãos, do falecimento do meu papai, meu filho de 4 anos, 11 meses, 8 dias de vida, o Douglas, passou por uma cirurgia, irmãos, uma cirurgia simples, que toda criança faz, irmãos. Mas ele pegou, irmão, no hospital uma infecção generalizada, e com 4 dias o Senhor levou ele para o seu reino de glória também. Irmãos, confesso para os irmãos, que o chão para mim acabou. A tristeza tomou conta da minha casa, do meu coração, do coração da minha esposa. E nessa época, irmãos, minha mãe morava comigo, e ela também estava com câncer já, irmão. Desde a época que o Senhor tinha levado meu pai, ela já tinha o câncer. Nós achávamos que ela não ia durar muito, irmãos, porque ela estava numa situação muito difícil. Mas o Senhor permitiu que ela ficasse com vida, irmãos, porque ela foi uma âncora dentro da minha casa. Porque minha esposa ficou numa situação tão terrível, irmãos, e era ela que nos abraçava e nos enchia, irmão, de palavras. E através do que a gente ouvia dela, Deus sustentava a gente. Mas eu sou grato a Deus, irmãos, porque passados mais 6 meses, o Senhor levou meu filho, o Senhor levou minha mamãe também para o seu reino de glória, minha mamãe. Então, irmãos, em 1 ano e 2 meses, o Senhor levou meu pai, meu filho e a minha mamãe para o seu reino de glória, irmãos. Fiquei muito triste, irmãos. E um dia, entrando dentro da igreja, irmãos, uma igreja de São Bernardo, indo congregar, dentro do banheiro, um irmão, não sei se foi por falta de entendimento, falou assim para mim: ô irmão Emerson, o irmão já buscou a palavra, irmão, a respeito do que aconteceu com o irmão? Eu falei: não, irmão, por quê? Foi porque não é impossível, irmão. O irmão perdeu o pai, perdeu o filho, e agora perdeu a mãe. Sabe que o irmão não fez nada de errado, irmão? Irmãos, confesso para os irmãos que aquele dia eu fiquei muito chateado, muito triste. Dobrei o meu joelho antes de começar o culto. Falei: Senhor, fala comigo, Senhor. Mostra para mim, Senhor, onde eu errei, Senhor. Mostra para mim. O Senhor mandou a palavra aquele dia, irmãos, não falou nada. E eu fui para casa, irmão, pior do que eu estava. E no outro dia, irmãos, eu acordei para trabalhar, irmãos. E minha esposa tinha alguma conta para pagar. Eu deixei um dinheiro com ela lá em casa, na casa, irmãos. Falei para ela: olha, eu vou sair com o cartão do banco, se eu precisar almoçar na rua, eu uso o cartão, que você paga as contas e deixa um dinheiro para casa. Ali fiz isso aí, irmãos. Eu confesso para os irmãos, naquele dia eu saí, irmão, com o cartão do banco e uma moeda de R$1 dentro do bolso da minha calça. E eu fui, irmãos, acompanhar, irmão, um carregamento de uma carga de um cliente novo numa empresa, irmãos, em São Miguel Paulista, na Vida São Miguel, uma empresa chamada Primo Industrial, irmãos. Cheguei ali por volta de 9h30, irmãos. Aquele caminhão já se encontrava naquela empresa. Mas o responsável falou assim para mim: Emerson, nós estamos sem espaço para colocar a carga, você aguarda porque eles precisam providenciar espaço. Ali, irmão, era um dia que estava muito quente.
mas muito quente. Eu abri o vidro daquele carro, os dois vidros dianteiros, sentei do lado do passageiro e fiquei ali, irmãos. Foi passando o tempo, quando foi por volta de 11h30, aquela pessoa voltou a me procurar e falou assim: olha, Emerson, não conseguimos ainda arrumar o espaço adequado. Foi o seguinte, vai almoçar e volta aqui uma hora que a gente começa a descarregar o caminhão. E como eu disse para os irmãos, eu estava sem dinheiro, estava só com cartão. Então eu pensei assim, bom, na volta eu passo na porta da minha casa, caminho para a empresa, eu não vou almoçar, passo na minha casa, como alguma coisa e vou para a empresa. E fiquei ali, irmãos, sentado, irmãos, ali naquele banco do passageiro, do carona, do lado direito daquele carro. E eu observei, irmãos, que vinha vindo um mendigo, na Avenida São Miguel. Ele vinha vindo de longe, irmãos, e ele veio andando, eu observei aquele mendigo vindo, irmão. Ele foi chegando perto, irmão, do carro, e quando ele chegou perto do carro que eu estava sentado, irmãos, ele parou, eu olhei para ele, irmãos. Ele se apresentou bem assim, a roupa dele, irmãos, ele não tinha uma roupa, irmãos, uma calça e uma camisa. Ele, sabe aqueles sacos, irmãos, de farinha branco? Acho que os irmãos conhecem. Ele cortou, irmão. A calça dele era feita daquilo, a camisa também era feita daquilo, irmãos. E ele parou, irmãos, ali do meu lado. Ele olhou para mim e falou assim: moço, falei, o que foi? Ele falou assim para mim: você tem um dinheiro para me arrumar? Falei, ih, rapaz, se eu falar para você que eu tenho dinheiro, eu tô mentindo. Eu deixei o dinheiro com a minha esposa em casa, não tenho um centavo aqui na carteira. Falei, olha, a única coisa que eu tenho no meu bolso aqui é uma moeda de R$1. E, irmãos, quando eu falei isso, ele olhou para mim assim e falou assim: puxa vida, eu tô com uma fome. Irmão, quando ele falou isso aí para mim, eu falei assim: ó, se você tá com fome, se o problema teu é fome, tá resolvido. Tá vendo lá na esquina? Tem uma padaria lá. Vamos lá aí, você que eu vou pagar um almoço para você. Eu passo o cartão. Falei para ele, vamos lá comer. Irmãos, quando eu falei isso aí para ele olhou para mim e falou assim: não precisa disso daí. Mas você não falou que tá com fome? Vamos lá, vou pagar o almoço para você. Ele falou: não precisa. Irmãos, eu falei isso aí para eles, irmãos. Mas aí, irmãos, ele ficou ali parado e não foi embora. Eu fiquei olhando para ele, irmão, ele ficou olhando para mim. E eu pensei assim: Senhor, tem misericórdia, será que essa pessoa não vai embora? E ele ficou ali parado, irmãos. Um determinado tempo, irmão, passado alguns minutos, ele voltou para mim e falou assim: ô moço, faz o seguinte. Eu falei: o que é? Ele falou assim: dá para mim essa moeda que você tem no bolso de R$1 aí. Irmãos, eu pensei assim comigo: eu vou dar essa moeda para ele logo, porque pelo menos assim ele para de me encher o saco e vai embora, irmãos. Porque eu pensei, irmão, dentro do meu coração, que aquela pessoa queria aquela moeda lá para beber, irmãos. Falei assim, porque eu quis pagar o almoço para ele, não quis comer. Por certo ele quer beber, né? Ele não quer comer. Então eu vou dar para ele essa moeda aqui, depois ele vai embora. Irmãos, quando eu peguei aquela moeda na mão, irmãos, que eu estiquei a minha mão assim pro lado de fora do carro, que eu abri minha mão, que eu fui depositar a moeda na mão dele, irmãos, ele pegou a mão dele e segurou minha mão, irmãos. E aquela moeda ficou entre a minha mão e a mão daquele mendigo, irmãos. E ele segurou minha mão, irmãos, ele não soltava. E eu fiquei olhando para ele assim, ele olhou para mim, irmãos. Ele deu um sorriso tão bonito um sorriso, irmãos. E falou assim para mim: sabe, você é uma pessoa muito boa. Eu falei: obrigado. E você tem um coração também muito bom. Eu falei: obrigado. Aí ele falou assim: irmãos, e você é casado? Eu falei: sou casado, é isso mesmo. E você é pai de 2 filhos? Eu falei: sou pai de 2 filhos, porque eu tinha 3 irmãos. E se eu tinha recolhido 2, ficou 2. Quando ele falou isso aí, irmãos, eu pensei bem assim, falei: ah, Senhor, é isso mesmo. Ele quer beber, ele é aquelas pessoas que andam na rua, é andarilho.
Aquelas pessoas que lê a mão, o Senhor, Ele quer esse dinheiro aqui para tomar uma pinga. Eu pensei comigo, irmãos. Irmãos, quando eu pensei isso, irmãos, na minha mente, aquele mendigo, irmãos, olhou para mim assim, irmão, deu um sorriso bem grande no rosto e falou bem assim: moço, sabe de uma coisa? Eu falei: o que é? Ele falou assim: você acabou de pensar uma coisa de mim aí dentro do coração. Eu falei: eu pensei alguma coisa de você agora? Ele falou: você acabou de pensar uma coisa de mim aí agora. Irmãos, quando ele falou isso aí para mim, irmãos, eu quis fazer prova. Eu pensei comigo: bom, se ele sabe o que eu estou pensando, eu vou perguntar para ele o que é. E eu fiz isso aí, irmãos. Falei: o que eu pensei de você? Irmãos, quando eu perguntei isso aí para ele, ele respondeu bem assim para mim: você pensou, moço, que eu sou aquelas pessoas que andam na rua, que eu sou um andarilho, e você pensou também que essa moeda que eu estou pegando aqui de você, da tua mão, é para mim ir lá no bar da esquina tomar uma aguardente. Irmãos, quando ele falou essas palavras para mim, meus olhos encheram de lágrimas. E ele tornou a dar um sorriso, irmão, lindo, aquele mendigo, deu um sorriso tão bonito, irmão. Ele tinha uma voz tão suave. E ele falou bem assim para mim, irmãos: moço, um dia, lá no céu, Deus embrulhou um presente, colocou num pacote um presente bem bonito, colocou um laço e mandou aqui na terra para você e para tua esposa. Você sabe que presente que é esse? Eu falei: não sei. Ele falou assim: esse presente se chama filho. E esse presente chamado filho, moço, Deus permitiu que ele ficasse na tua vida na terra 4 anos, 11 meses e 8 dias na tua vida. Mas só que tem uma coisa, moço. Deus quis para ele de volta. Só que o Senhor manda te falar: se você continuar servindo Deus que você serve junto com a tua esposa até o fim da tua vida e não negar Ele, um dia, lá no céu, você vai encontrar com seu pai, com seu filho e com a tua mãe. Irmãos, ele falou pela ordem que o Senhor tinha recolhido, irmão, meu pai, meu filho e a minha mãe. Irmãos, quando ele falou isso, eu já estava em lágrimas, irmãos. E eu falei assim para ele assim: puxa vida, vamos lá, vamos almoçar. Falei para ele assim: vamos lá que eu vou pagar o almoço para você. Ele falou: não precisa não. Eu falei: vamos lá, eu vou pagar o almoço para você, irmãos. Quando eu falei isso aí, irmãos, ele pegou aquela moeda lá e devolveu para mim. Eu falei: não, mas pega a moeda. Ele falou: não quero não precisa. Eu falei: não, pega a moeda, você não está com fome? Ele falou: não precisa não. Eu falei: então faz o seguinte, eu vou descer do carro e eu vou lá pagar esse almoço para você. Ele falou: não precisa. Eu falei assim: mas como não? Você não falou que está com fome? Irmãos, quando eu insisti com ele, que eu falei isso aí umas 3, 4 vezes, ele olhou para mim, irmãos, e deu o último sorriso, aquele mendigo, e falou bem assim: olha, moço, da onde eu vim e para onde eu vou, eu não preciso disso. Ele falou. Irmãos, a obra é essa. Até aquele dia, irmãos, eu e minha esposa, nós tínhamos um sentimento de perda muito grande dentro do nosso coração, irmão. E através dessa obra, irmãos, Deus tirou aquele sentimento de perda, fez nós entender a vontade de Deus, irmãos, e deixou só a saudade dentro do nosso coração. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, irmão, estou finalizando. Vale a pena nós servir esse Deus.
Vale a pena nós passar por prova, por luta, por guerra, por tribulação, irmãos. E guardam esse testemunho porque ele é verídico, irmãos. Porque, irmãos, eu tenho certeza, irmão, que os anjos nos assistem nos céus e na terra eles andam conosco, irmãos. Entendeu? Que os irmãos crê que Deus possa fazer uma obra desse tipo na vida dos irmãos também, irmãos. Estou contente de contar essa obra para os irmãos. Deus me visitou aqui, irmãos, contando essa obra que eu tinha para contar para os irmãos. Eu tenho uma outra também, irmão, que o Senhor fez comigo o ano passado, em 2017, de um anjo também. O Senhor fez aparecer na minha vida 2 vezes, de uma maneira diferente, uma outra oportunidade que o Senhor dê a graça. Eu vou contar também para os irmãos. Eu sou grato a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado.